Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês, com a Egressos. Deixar um abraço especial para o meu amigo Eliomar. E me honra muito poder falar com os nossos egressos, nossas egressas, sobre esse 6º colóquio de avaliação do sistema de pós-graduação na UFG, uma vez que vocês, principalmente os graduados, são muito bem-vindos e esperados a comporem a nossa pós-graduação, seja no mestrado, no doutorado ou na especialização. Estamos aqui justamente para isso, para entendermos como que está o cenário formativo no âmbito da pós-graduação e prevermos iniciativas cada vez mais alinhadas com as demandas da sociedade para atendê-los e atendê-las de tal forma que vocês tenham a melhor experiência formativa na UFG, nesses programas de pós-graduação ou na especialização lá do centro, de tal forma que consigam levar um trabalho, uma atuação na sociedade, uma atuação profissional na sociedade mais articulada com as demandas atuais. E isso já está enraizado, embutido na tradição da pós-graduação. Então, nós temos consciência disso e, obviamente, precisamos cada vez mais refinar os nossos processos, e é para isso que estamos aqui. Mas a celebração também não deixa de ser um momento extremamente importante. Mas gostaria inicialmente de cumprimentar essa mesa, Cleidinaldo. Primeira vez que eu vi o Cleidinaldo, eu falei, esse cara tem que trabalhar lá na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, professora. Mas numa disposição, cheia de inovações, de ideias, eu pensei assim comigo, acho que a maioria que me conhece de uma forma ou outra, eu tenho meu jeito sui generis, eu pensei assim, se esse cara executar 10% dessa empolgação, nós vamos voar. Então ele está executando aí uns 15, 20%, então, Cleidinaldo, nós estamos voando e a escola de pós, porque o percentual é baixo, porque a empolgação é lá em cima, pessoal? O teto é altíssimo, mas ele executa, Daniel, Maria Emília está ali, doutora Maria Emília, o Edmar está de licença por conta da paternidade, a Beatriz, não sei se ela se encontra, da coordenação de comunicação, e todos os demais, Ruth, Temerson, Joaquim, toda a nossa equipe, as meninas da comunicação, todo mundo envolvido de alguma forma com a escola, está desempenhando um trabalho excepcional para o que vem. Então, cumprimento você e já deixo aqui também, é um momento também de prestação de contas, Olha o Cláudio, está lá escondido, agora eu vi ele lá. O Cláudio é o grande patrimônio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, viu, gente? Ele merece plaquinha, Cláudio? Acho que todo mundo há de convir essa opinião. Mas vocês da Escola de Pós estão desempenhando um papel fundamental e só tenho que agradecer e deixar um momento de prestação de contas, de gratidão também, sem dúvida alguma, especialmente nesse momento inicial aqui. Larissa, minha amiga querida Larissa, prazer que a vida, um dos prazeres que a vida me deu foi te conhecer, uma admiração, uma competência, uma seriedade, algo que é difícil imaginar que tem alguém que computa tanta qualidade que nem você e você é, Às vezes o pessoal aí vem, traz um problema pra gente lá, a gente dá uma enrolada, Wilson? Mas a Larissa não enrola nada, ela resolve tudo com uma competência, com uma praticidade, e com uma base científica digna de uma doutora da UFG, de uma egressa doutora da UFG, que é o papel que essa pós-graduação tanto contribui para a nossa sociedade, eu vou falar no final. Professor Wilson, meu amigo, a gente ali que quebra a cabeça, literalmente, muitas vezes, bate cabeça, não, bater cabeça não, Wilson? Bater cabeça é outra conotação, a gente quebra a cabeça e deixa tudo resolvido da melhor forma possível diante do cenário, diante das possibilidades, e isso só pode dar uma relação de confiança íntima, e eu acho que é isso que a gente tem. Só agradecer também pela parceria nesses 3 anos já completos aí. Sem você e sem ninguém da Pró-Reitoria, a gente não teve nenhuma saída da Pró-Reitoria nesses 3 anos, sabia, Sandra? Só chegando gente. Então, o pessoal fala que agora a proporção de homens é muito maior, mas é só coincidência, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, que eu queria era pelo contrário, ter essa paridade de gênero, mas esse é só um detalhe para dentro aí de agregar aí as pessoas lá na Pró-Reitoria. Então, ao agradecer você, eu acho que eu agradeço todo mundo, por ser
está mais próximo aí da gente. E a professora Sandra, né? A professora Sandra, ela falou aqui, se a gente hoje, vou falar um pouco desse prêmio da Angelita, que eu acho que toda vez que ela fala, né, é uma salva de palmas. Eu até compartilhei a gravação no YouTube da premiação dela. Depois, quem tiver curiosidade, vai lá no tempo, 7 horas, 4 minutos e 10 segundos. Né? Aí chama lá a USP do Sudeste, há uma salva de palmas. Aí chama a URGS no Rio Grande do Sul, há uma salva de palmas. A hora que chama o UFG, gente, é emocionante. Na gravação você fica arrepiado. Né? Não só pela pessoa que a Angelita é, super carismática, mas por ver, eu acho que o pessoal viu o trabalho sério, comprometido, superando a posição confortável. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que é a sensação das pessoas que estavam ali, que é a sensação nossa de ver o reconhecimento da UFG à frente da UNB aqui no Centro-Oeste. É muito trabalho, é muita seriedade, mas eu vou falar um pouco no final. E, professora Sandra, com certeza, se nós chegamos nisso, é fruto do trabalho imediato, direto da sua gestão como professora de bar nos últimos 4 anos, né, com a professora Laerte, a professora Helena Ortiz e a professora Maria Márcia Bacchion, no âmbito da pós-graduação. Isso é fruto do trabalho de vocês lá. Né? Sem dúvida alguma, ninguém ia saltar, passar a UNB nos últimos 2 anos. Impossível, né? Mas só deixar aí, e isso depois na sua eleição, que a senhora falou, na sua candidatura, a continuidade e os voos mais altos ficaram muito claros, e acho que a grande parte da comunidade abraçou indubitavelmente, né? Enfim, tivemos os percalços que tivemos superados, graças a Deus, né? Mas isso se deve muito à senhora, né? A senhora sabe disso e nada mais justo do que fazer esse reconhecimento nesse momento, tá bom, professora? Se a gente está aqui hoje feliz, né? Se hoje eu estou pensando aqui antes de falar, né? Eu acho que o nosso pessoal auditório há de convite que a gente tem uma gestão lá na PRPG relativamente tranquila, né? E isso é por conta desse trabalho plantado na gestão anterior, não tenho dúvida nenhuma, certo? Então, agradecer, sem falar no papel que a senhora exerce lá à frente da FUNAP. A FUNAP é realmente uma fundação de assessoramento mesmo, mais do que apoio, né? É algo fenomenal que a FUNAP faz e sem a sua condução, a sua liderança lá, tenho certeza que a FUNAP não estaria alcançando o patamar que está alcançando, né? Sempre que eu vou em outras universidades eu falo da FUNAP, da carteira, da eficiência, que é o mais importante. O pessoal, os olhos crescem, você já deve ter recebido alguns contatos lá para estabelecer parceria, não é propaganda, mas da simples reconhecimento do trabalho feito na FUNAP. Então, muitíssimo obrigado por tudo, professora. Nós vamos ter aqui, eu vou falar 2 coisas rápidas, a programação, o que vai acontecer aqui hoje, né? Amanhã à tarde acontece a atividade da escola de pós, né? Então, o pessoal, Larissa Cledinaldo já falou, o professor Wilson já falou o principal motivo da stricto sensu, mas eu vou tentar resumir brevemente o que vai acontecer. Aqui, terminando essa fala, Marcos Marquesan, que é o CEO, né, da Stella Tech, né? É o criador da plataforma Stella Experta, também participou da criação da plataforma Lattes. É uma satisfação, muito obrigado pela sua presença. Nós somos signatários da Stella Experta desde o início dessa gestão. Eu acho, lógico, né? A gente convidou ele aqui, ele prontamente aceitou. A plataforma Stella Experta é uma ferramenta de gestão impressionante. Eu já debati com o coordenador de área, que não sei porque diabos não gosta dela. Eu falei, cara, você não me comprova, você não me dá argumento para falar que eu não devo usá-la, porque ela pega dados da Sucupira e da plataforma Lattes. Você pode escolher do currículo Lattes ou da Sucupira. Então, gestão de pós-graduação, Sucupira, e ela compara todos os indicadores do seu programa já alinhados com a ficha, e os que não estão, nós temos capacidade de ver a correlação direta ou indireta com a ficha de avaliação, e posiciona o seu indicador com os indicadores de todos os programas daquela área de avaliação. É uma ferramenta que serve para ver a nota que eu vou tirar? Também, mas ela é uma ferramenta de planejamento estratégico, para você ter a sua situação posicional frente aos demais programas da área de avaliação e projetar as metas, né? Projetar, se eu quero ser 7, o que os programas 7 estão fazendo? Qual que é a nota, qual que é o valor desses indicadores?
Né? Qual que vai ser o meu crescimento anual agora para o próximo quadriênio, até atingir o 7, considerando inclusive o aumento relativo do 7 ao longo do quadriênio. Não tem ferramenta mais importante, por isso pagamos caro, pagamos acreditando, viu, Marcos, que ela tem que ser utilizada, por isso que você está aqui, para nos ajudar a convencer. Quem não usou ainda, a gente tem na nossa estatística, a gente tem estatística de uso, sabia, gente? A gente sabe aí que a gente tem uma estatística aí de uns 30%, 40% dos programas que utilizam ela, né? Então tem a maioria ainda não utiliza. Esperamos que vá utilizar agora, no momento de fechamento da quadrienal, para poder, inclusive, fazer a comparação com outros programas do país, enfim, né? Mas quem não usar ainda precisa inserir ela na sua rotina, né? E a Pró-Reitoria está lá, não só no evento, viu, professor Senamara? Diariamente, quem quer, entra em contato com a gente ajuda, a gente faz, a gente entra, loga, vê o indicador, interpreta o indicador, né? Vê como que pode prever planos de ações factíveis, o mão na massa para poder alterar o valor daquele indicador, como acompanha isso. Está ali o Temerson, né? Não falei de você, né? O Temerson está ali, ó. Né? O Temerson ajuda, é o coordenador de apoio à gestão da pós-graduação, sabe muito de Stella Expert, de Supira. Então a gente abre o Meet, tem uma agenda, então tudo isso. Depois, às 10h30, né? 10h30, Wilson, 10 horas. Já estamos atrasados um pouquinho, né? Não, 11 horas, né? Perdão, 10 horas já são. Aí a SECPlan, professor Vicente, cadê você? Saiu? Mas ele volta, certeza. Ele e a Maria Tereza vão apresentar o planejamento, um projeto de autoavaliação e planejamento estratégico que ele realizou tão bem com a SECPlan, que ele coordena, junto com os programas de pós-graduação, e fez um projeto geral para todos os programas da UFG, né? Tive sábado lá no evento com a professora Valéria, está ali, né, professora? Do PPG-AS, Assistência, Avaliação e Saúde. Ela apresentou para a coordenadora diária uma capacidade de síntese excelente. Ela, inclusive, já apresentou os nortes do planejamento estratégico conduzido. Então, nós vamos ter a oportunidade de ver isso tudo aqui e implementar para quem não fez ainda, certo? Ou para quem fez e mudar, obviamente, né? Porque todo mundo tem que ter feito, porque já está na ficha de avaliação desde o quadrilho anterior, autoavaliação e planejamento estratégico. Depois, almoço, 2 horas, Dado, né? O diretor de avaliação da CAPES vai estar aqui, né? Vamos ter a possibilidade de perguntar para ele, de passar os nossos anseios, a nossa realidade, principalmente para além da avaliação quadrienal, que a ficha já está aí, né? Entender um pouco dos preparativos, as mudanças que porventura vão acontecer, mas a próxima ficha de avaliação, né? Qual que vai ser o foco? Qual foco continua mesmo? Há algum deslocamento, algum desvio de cenário para avaliação da pós-graduação? Né? Como é que fica esse negócio do Qualis? Qual que é o impacto do novo sistema de classificação de artigos? Como é que vai ser? Dá um exemplo de uma área de avaliação que já aprovou. Tem 25 áreas de avaliação já aprovadas no CTC, a nova ficha. Vou ter a oportunidade de dialogar com ele já para ver, que eu acho que isso é uma ansiedade de todo mundo, né? Muita gente já me perguntou, professora Sandra, mas a PRPG não vai fazer um evento para falar do novo Qualis? Claro que vai. Mas no momento certo, né? Por hora a gente tem ali 3 possibilidades de classificação dos artigos. Pelo veículo tradicional, como já é, JCR ou Scopus, né? Web of Science ou Scopus, que é o que já está aí na praça. Parâmetros altimétricos, né? Citação FWCI do Scopus, acho que vai entrar com muita força nisso aí, né? Que é o número de citações ponderadas pela área, né? Então pode ser que eu tenha um artigo que seja citado 5 vezes numa área aí, ela já está lá na frente, né? Mas numa outra área de avaliação, isso ainda é nada, porque os artigos em média são citados 20, 30 vezes. Então, os dados de citação do artigo e, por fim, qualitativo, parâmetros qualitativos da área. É isso que a gente sabe que as áreas podem fazer, mixar esses três grandes critérios aí, elas vão ter. Então, o que vai sair disso? A gente precisa ter um pouco mais de clareza para poder fazer uma explanação, né, para a nossa comunidade. Aí, depois das 4 horas, aí a gente vai escrutinar ele aqui ao máximo, né, aproveitar a presença dele, e aí às 4 horas teremos então a comissão de acompanhamento e avaliação dos programas de pós-graduação estricto sensu, e junto comigo e o Wilson, nós iremos falar um pouquinho de como que vai ser a análise dos relatórios descritivos, o textão, o qualitativo, para a CAPES, proposta do programa, né? Certo?
o texto qualitativo, inclusive, nós vamos abrir um exemplo de uma ficha de avaliação de um relatório enviado à última quadrenal e como é que foi o diálogo com essa ficha na tora aqui, tá? Vamos abrir aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Aqui, nesse item, foi respondido isso. Logicamente, nós vamos pegar que teve uma avaliação de excelência da professora. A Lucília autorizou eu fazer isso para química, né, Lucília? Ah lá, viu? Ela autorizou, todo mundo é prova. Eu vou expor o nome de alguém ali, se alguém ficar chateado. Brincadeira, viu, gente? É isso. E o impacto é amanhã cedo uma oficina para poder, diante de tudo isso que foi conversado, fazer um planejamento estratégico, pensar, né, em como preencher uns planos de ação no âmbito de um planejamento estratégico concebido no dia de hoje. Basicamente é isso. Tá bom? E à tarde a escola de pós volta com tudo. Pessoal, a Daniela Lima não está aí não, da Faculdade de Educação, conhece ela, né, professora? Daniela, esse dia para trás, depois de um longo dia de trabalho, eu vou encerrar minha fala com isso aqui. Ela me falou assim: Felipe, é muito cansativo ser coordenador de programa, é muito difícil. Tem uma ideia. Aí ela mandou assim, e ela realmente, ela é outra pessoa que eu agradeço demais a oportunidade da vida de eu ter conhecido, uma pessoa que eu adoro, amo de coração. Tivemos lá na coordenadora de área de educação, teve aí na semana passada, foi um evento maravilhoso lá na Faculdade de Educação. Tinha gente em pé, tinha gente no auditório para sentar, a cadeira para sentar. E aí ela por conta de um PCI, que está tomando muito tempo, muito esforço dela, né, um projeto de cooperação institucional, ela falou: tive uma ideia, você precisa difundir melhor a importância dos programas de pós-graduação na universidade. Precisa fazer um trabalho de conscientização com a universidade da importância dos programas de pós-graduação. Pessoal, o que seria dessa universidade sem a pós-graduação de licença? O que seria dos professores ministrando aula apenas na graduação? Com um quantitativo de bolsa, eu vou mudar a fala dela, vou conscientizar vocês para algo maior. O que seria essa universidade sem a pesquisa? Aí engloba aí também a iniciação científica, tá bom? O que seria uma universidade feita de professores, doutores, que não exercem esse título? Que não, porque é a lei da vida. Se você não é forçado, compelido a evoluir, a trabalhar naquilo, não vai. Sem pesquisa, os doutores ficam obsoletos. O meu doutorado, há 20 anos atrás, ganhou o prêmio CAPES de tese, menção honrosa. Hoje, dá o que fazer para publicar um artigo com a mesma coisa, numa revista boa. É obsoleto, é ultrapassado, a gente tem que estar exercendo, e isso, dentro do que a reitora falou, é só assim que nós vamos retroalimentar esse ciclo, não necessariamente redondo, mas é início e fim, chegando mesmo a esse ciclo virtuoso, graduação, e a professora Sandra Marta também falou muito bem aqui, falou com essa clareza, esse ciclo de alunos bem formados na graduação que alimentam a pós-graduação na fronteira do conhecimento. Mas eu estou indo além. Nós não teremos profissionais, bacharéis, licenciados lá no mundo do trabalho com qualidade, alcançando as expectativas que a sociedade espera, se nós não tivermos uma formação atualizada na fronteira do conhecimento. Os conhecimentos de hoje são totalmente diferentes dos de 20, 10 anos atrás. Por quê? Porque sempre estamos desenvolvendo pesquisas, evoluindo. Por que isso aumenta o número de artigos, o número de produção intelectual na sociedade? Porque cada conhecimento que você gera, você abre perspectiva para, 10 outros. Não é um produtivismo per si só, não. Vamos parar com isso. Isso é consequência da natureza humana investigativa. E é isso que nos coloca aptos a responder os desafios da sociedade.
Isso vai fazer profissionais graduados, bacharéis melhores para atuarem tecnicamente lá fora. E quando voltarem para pós, vocês sabem, vocês batem no olho 2 estudantes, ou 2 estudantes. Um fez iniciação científica e o outro não fez. Você sabe direitinho quem é, não é? Certo? Então, graduados com o pensamento crítico, né, formados por professores que estão atuais, que estão desenvolvendo pesquisas, e aí eu não vou me restringir só à pós-graduação, pode ser só na iniciação científica, é o mínimo que a gente espera aqui nessa universidade. Então, essa universidade depende da gente. Vocês sabem disso, todos que estão aqui, todas que estão aqui. A gente sabe que o futuro dessa universidade, das instituições de ensino superior, as públicas no Brasil, as IPES, depende de nós. E é lógico, nós somos os mesmos professores da graduação. Essa ligação direta que eu acabei de fazer é imaginando que nós estamos lá na graduação dando aula, estamos no momento de revisão da resolução de progressão docente no Consune. Não se fala, não se cogita. Eu sou o primeiro defensor a tirar a trava que existe na UFG. Trava não, a obrigatoriedade mínima do professor dar no mínimo 4 horas por semestre de aula na graduação. Não faz sentido na minha cabeça, fazendo coerente com esse discurso, que um professor dê aula só na pós-graduação. É ele que vai encantar esse estudante da graduação, é ele que vai atualizar, que vai dar a melhor aula na graduação. É ele que vai contribuir para a formação dos profissionais. Ou seja, lá no limite eu quero que todos os docentes dessa universidade, todos, sem nenhuma exceção, estejam envolvidos com a pós-graduação. Preferencialmente a stricto sensu, mas que comecem a carreira através da stricto sensu. É o arco e flecha, e aí eu encerro a minha fala que eu falei hoje, eu não vou ser mais, que veio na minha cabeça. A flecha é o conhecimento que nós produzimos na stricto sensu. A gente precisa do arco para lançar esse conhecimento lá no alvo. O arco é a lato sensu, é a especialização. Coloca essa flecha na posição esperada, que é a nossa sociedade, que é o nosso alvo. Bom evento a todos e a todas. Agradecemos a presença das autoridades da mesa diretiva e as convidamos a ocuparem lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação. Pessoal, enquanto o Marcos vai... Os 2 Marcos, né? Marcos Pantaleão, esse é o charado do Marcos. Marcos Pantaleão e o Marcos Marquesan, nosso convidado aqui. Como eu já falei muito, eu vou dispensar até porque o seu papel aí para a nossa comunidade científica dispensa apresentações, né? A gente no Brasil tem uma plataforma única, isso não é comum na grande maioria dos países, né? Nós temos uma base única de computação, de pesquisadores, e aí em todos os níveis, graças a esse homem, né? Que trabalhou aí na elaboração da plataforma Lattes, é um patrimônio da nossa ciência, né? Então, só isso já dispensa apresentações, mas mais uma vez gostaria demais de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, e espero que e também, né, mais recentemente, aí disponibilizou, eu não conhecia, Marcos, a plataforma Stella Experta antes de chegar na gestão, né? Eu acho que também pode dar mais, se alguém puder ajudá-lo ali. Eu não conhecia a plataforma Stella Experta até entrar na gestão aqui da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? O dia que eu vi ela, eu fiquei com muita raiva, Marcos. Eu fiquei com muita raiva, porque eu fiz o relatório quadrienal 2017 a 20, como a gente fala, na unha, né? Na mão, né? Assim, fazendo tabelas no Excel, levantando dados, né? E ficava muito presa só, né? Totalmente, eu vou mostrar à tarde, só, muito exclusivamente aos dados do programa, não tinha base para fazer uma comparação assim, com outros programas. E quando eu vi que aquilo ali, ela fazia toda essa comparação, tudo aquilo que eu havia feito na unha, ela fazia automaticamente, né? A plataforma
fazia, devido à operacionalização dela, a parametrização ela fazia automaticamente, e ainda comparava com os outros programas, eu fiquei muito chateado, né? Eu falei, nossa senhora, eu tenho vontade de voltar a ser coordenador de programa de pós-graduação, viu, Marcos? Olha lá, a Lucília está rindo lá. A Lucília que veio na sequência lá da coordenação da Química. Veio a professora Daniele, que hoje é vice-diretora do Instituto de Química, e na sequência a Lucília. Então, e aí nós amplamente divulgamos e estimulamos ela a ser a nossa ferramenta de autoavaliação e, obviamente, então, né, de planejamento estratégico para os programas. Uma das, né, a gente tem, a Larissa falou, inclusive, nós temos uma avaliação, uma comissão própria de avaliação aqui, então nós temos uma avaliação discente da nossa pós-graduação, com relação às condições de pesquisa, laboratórios, corpo docente, um questionário implementado no SIGA, que é o nosso sistema de gestão acadêmica, totalmente alinhado com a ficha de avaliação, né, graças à configuração assertiva da SECPLAN, né? A SECPLAN destinou para a implementação no SIGA do formulário um fruto, uma pesquisa de mestrado de um docente nosso aqui, que era justamente a avaliação discente, né, com vistas à ficha de avaliação. Então isso foi implementado muito assertivamente. Não são perguntas vazias, são perguntas que a gente encontra na ficha de avaliação. Então, assim, é óbvio que nós temos outras formas, não é a única, né, mas com certeza nós entendemos a plataforma Stella Expert como a principal ferramenta de gestão. Eu vou convidar você a sentar, Marcos, até por causa que a gente tem uma questão de tempo, e aí se a gente quiser iniciar conversando com o pessoal, aí eu posso passar a palavra para você, e você, tudo bem? Pode ser assim? Não, mas começou ali, ou não? Logou agora, Marcos? Tá. Mas enquanto isso eu já passo a palavra para você, você faz as devidas apresentações que eu fiquei devendo aqui para o pessoal, e na sequência a ideia é entrar, escrafunchar a plataforma Stella Expert para usufruir dela o máximo que ela pode nos dar. Aí, Flores. Bom dia a todos. Professor Felipe, te agradeço aí pelo convite. Em seu nome, eu cumprimento todos os participantes do evento. Espero poder contribuir com vocês um pouquinho hoje. Nós aí somos, eu me chamo artesã, sou o senhor da Stella Tech. A gente é egresso da Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso grupo trabalhou, teve a sorte, a oportunidade de poder trabalhar com o CNPq na construção da plataforma Lattes. Então foi um projeto a várias mãos, né? Nosso grupo foi responsável pela criação do currículo, do Lattes, o diretor de pesquisa, o diretor de instituições e um dos componentes da plataforma Lattes. E como o professor Felipe falou, acho que hoje é um benchmarking internacional em termos de base de dados estruturadas, né, de currículos, mapeamento da atividade científica no mundo afora. Essa trajetória, então, que começou aí em 89, a gente então, enfim, a gente vem dentro da TEX desde 2005, criando soluções para apoiar as instituições de ensino superior na gestão estratégica de informação em ciência, tecnologia e inovação. Nós criamos inicialmente um instituto de pesquisa, chamado Instituto Stella, que até hoje trabalha junto a projetos de governo, gestão de engenharia do conhecimento, mas focado em gestão estratégica de informação. Por força desta oportunidade do Instituto, a gente acabou criando um spin-off para uma empresa chamada Stella Tech, da qual eu sou CEO, estou à frente, e nesta empresa, então, a gente vem desenvolvendo alguns produtos, né? E um deles é a plataforma Stella Expert, que a gente tem uma parceria aqui, né, professor, desde 2021 com vocês, e ele vai falar um pouquinho hoje para os coordenadores, enfim, sobre essa ferramenta.
a gente tem uma ideia, tem cerca de 90 instituições de ensino superior que estão utilizando essa ferramenta. Essas instituições representam 2.200 programas de pós-graduação que já usam então, a plataforma. Tem uma cobertura de quase 25 mil tantos programas, então quase metade dos programas no Brasil tem acesso à ferramenta. Uma trajetória de 19 anos de mercado. Bom, o que eu queria pontuar para vocês, né? O Experta, todo mundo, quer dizer, quem já acessou algum módulo de pesquisa de pós-graduação, só para ter uma ideia, se puder levantar a mão. Tá. O Experta tem 2 módulos, né? O módulo pesquisa e o módulo pós-graduação. O módulo pesquisa, ele está voltado a trabalhar com os dados dos currículos Lattes, do diretor de curso de pesquisa, aí fazer um mapeamento então da produção intelectual dos projetos do P&D dos colaboradores da instituição. Né? Já o módulo pós-graduação está mais voltado à avaliação dos PPGs à luz dos critérios da CAPES. A gente sabe que a cada 4 anos tem mudanças, então nós vamos ter no próximo quadrilheiro novas mudanças, uma grande, né, o professor Felipe comentou que é a avaliação, né, qualitativa dos artigos. Então, em março a gente espera ter um pouco mais de clareza aí sobre como as áreas vão tratar esses critérios e obviamente que nós, enquanto produtores dos da PG, conseguimos nos adaptar a esses novos critérios da quadrenal, né, até que o sistema continue fazendo sentido. Então, esse é um compromisso obviamente natural nosso. Né? O que a gente tem aí nessa base de dados do Expert? Então, um conjunto de fontes de informação que são reunidos, são integrados e são atualizados constantemente. Então, desde a base de currículos Lattes, dos grupos de pesquisa, toda a base de dados da Sucupira, né, que vocês preenchem lá no CAPES, alguns fatores de impacto dos periódicos, para a gente fazer uma análise quantitativa da produção científica, então o JCR, o SciMago Journal Ranking, os próprios H-Index, o próprio Qualis, né? E aí, algumas informações adicionais, a ideia é que a gente tenha então, uma base consolidada de dados e consiga ter instrumentos para analisar, tirar relatórios e estatísticas a partir desses dados. Né? Rapidamente, para quem não conhece ainda, mas o que faz o módulo de pesquisa? A gente tem uma possibilidade, a gente reúne então nessa base um conjunto de currículos, né, Lattes, dos pesquisadores e eventualmente discentes, ou seja, que define quem integra essa base. A gente pode fazer deslocalização de especialistas, entendendo a universidade quem é quem trabalha com que tema, por exemplo. Né? Gerar relatórios, indicadores sobre a produção dos projetos de P&D, que isso é uma questão importante que eu comento na sequência, de preenchimento da própria Sucupira, né? Porque a Sucupira hoje não deixa de importar diretamente os dados dos projetos lá do Lattes, como faz com os artigos. Facilidade também de gerar relatórios e indicadores da produção científica, tecnológica e artística que estão declinados nos currículos Lattes, dos colaboradores de vocês. A gente tem aqui um módulo que vocês até não usam, mas a possibilidade de fazer um autodepósito das produções que foram declinadas no Lattes, né, no metadado. A gente tem a possibilidade de fazer um autodepósito automático, incluindo o texto completo em repositórios institucionais, por exemplo, o DaySpace, na biblioteca, ao invés de redigitar esses dados, né, para poder fazer uma automação. Mais recentemente, a gente fez uma possibilidade de uma validação, da instituição validar os dados que foram registrados no Lattes pelos pesquisadores. Né? Então, a instituição vai dar uma chancela para aquele dado, e inclusive colocar um comprovante digital, então, para fins de progressão, para alguns eventos que a universidade passa de comprovação daquela informação curricular, o Expert pode ajudá-los, inclusive, em ter esta base digital de documentos associados ao que foi colocado lá no Lattes para ter informação certificada. Relatórios sobre pesquisa, a gente tem a possibilidade de fazer, como falei antes, a avaliação quantitativa dos artigos em função daqueles critérios, né, que já mencionamos, JCR, Journal Ranking, Scopus, enfim. Também pode ter a questão de mapas de conhecimento, ou seja, a gente, a partir de quais, exemplo, as dissertações e teses foram defendidas na instituição no último ano, quais temas elas versam com mais frequência, né? Ou os artigos publicados no PPG-X nos últimos X anos, que temas estão envolvidos com mais frequência nesses artigos, então a gente consegue ver isso visualmente. Né? E um módulo que a gente está lançando agora, uma funcionalidade que está saindo do forno no início do ano, são as redes de relacionamento. Então a ideia é que a gente consiga visualmente identificar como as pessoas se relacionam dentro da instituição em função de alguns critérios, como por exemplo a coprodução, né,
de artigos, ou a coparticipação em projetos do P&D, ou a coparticipação em grupos de pesquisa. Então a gente tem uma rede, e aí vai ser muito fácil a gente identificar, por exemplo, os hubs dessa rede, quem é o professor que se relaciona com mais pessoas, quem é o professor que está publicando sozinho, por exemplo. Então isso é um recurso importante da rede de gestão. Já no módulo pós-graduação, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, primeiro que o BG parte do princípio dos dados que vocês preencheram e mandaram para a Sucupira. São os dados oficiais que serão usados lá na avaliação. Né? Então, primeiro, a importância da gente preencher bem a Sucupira e ter uma completude dos dados. Né? Porque quando a informação de base é ruim, a saída também é ruim. Né? Então, a gente tem que ter qualidade de preenchimento para ter boas saídas de dados depois. A gente consegue ver, então, o que a gente fez no PG. A gente analisou todos os documentos de área, elencou todos os índices, os índices que são mensuráveis, né, que as áreas da quadrenal passada mencionaram que iam utilizar, e fez um pareto. Né? Então, assim, pegamos 200 índices que são os que mais concorrem nessas áreas e implementamos na Experta, reconstruindo esses índices. Então, a partir dos dados que vocês informam, a gente construiu o índice e mostra para vocês esses índices, esses quase 200 índices do programa, com a possibilidade, como o professor Felipe falou, de fazer benchmarks. Como a gente tem acesso à base completa de todos os PPGs do Brasil, e a gente sabe que a CAPES tem esse critério de avaliação, nem todo mundo vai ser 7, nem todo mundo vai ser 6, né? A gente tem um conjunto de programas que vão ser 7, 6, 5, enfim. Além de olhar para a nossa própria régua, né, a gente tem que olhar para a régua do vizinho, né, do nosso grupo, né, do nosso coletivo, que são os programas da mesma área de conceito. Então, com essa questão da comparabilidade, a gente se vê no cenário nacional, e acho que isso é bem importante para o planejamento do PPG. O que mais aqui? A gente tem um módulo agora também de simulação, né? Então, a simulação de 2 níveis. Hoje, o nosso programa, os índices eles são calculados todos pelos docentes permanentes. Né? Então, essa ferramenta permite a gente fazer análise do tipo. Eu vou trocar do marquesante permanente para colaborador e ver o que acontece com os índices. Porque às vezes eu tenho envolvimento não tão expressivo na pós e eu no numerador peso mais do que no denominador. Né? Então, no denominador eu peso mais. Então, se estou dividindo, né, toda a produção, toda a atuação do programa, quando talvez se não estivesse como permanente, melhoraria o programa. Ou o inverso, tem um colaborador que é muito ativo, se eu passaria para permanente, os índices do programa melhoram. Né? E outros usos, por exemplo, o professor, a gente sabe que vai se aposentar, XYZ daqui a pouco. Qual que é o impacto do programa com essa aposentadoria, com a saída dele desse programa? Né? Então, são coisas que a gente vai ter que se antecipar. Ou eu estou convidando alguém para integrar no PPG. Né? Qual a contribuição que essa pessoa traz para o programa? Então, são vários usos dessa ferramenta de simulação. E isso a partir do programa já consolidado, mas também a gente pode fazer o uso dela para simular PCNs. Então, assim, se eu vou submeter uma PCN, vou trazer uma nominata de professores que eu quero convidar, vou ver como eles juntos performam, né? E esses professores, então, desde que eles tenham um currículo lá cadastrado, a gente consegue acessar e trazer eles para essa simulação. Então, também, aí, quando a gente faz essa simulação da PCN, com essa nominata de professores, a gente consegue ver os índices que eles alcançariam e quão próximo eles estão, por exemplo, da média nacional do programa da área que eu vou submeter, que é 3, ou que é 4, que é 5, então eu consigo também fazer esse benchmarking já no momento da proposição da PCN, e isso pode ser uma ajuda para ser mais assertivo aí na escolha do professor. Né? Duas novidades que eu quero mostrar para vocês, que eu vou destacar um pouquinho mais, que a gente também está lançando no começo do ano. Uma delas, esse ambiente docente já está funcionando, e aí falamos aqui antes sobre a questão do planejamento para o próximo quadriênio, né? Um dos critérios, um dos processos que vocês têm é o recredenciamento dos docentes, né? Então, acho que cada PPG tem a sua política, mas qual é a regra de recredenciamento? No ambiente docente, o que a gente tinha até então no Expert PPG? A gente tinha um programa de pós-graduação com os seus índices, e a partir de um índice específico, vou pegar exemplo, índice artigo. Eu consigo ver o índice artigo do programa, na quadrenal vigente, e clicando nesse índice eu vou ver como cada professor está colaborando na formação do índice. Então eu consigo fazer uma análise, um top-down do índice consolidado para como as pessoas estão do programa contribuindo. Quem está acima da média e quem está abaixo da média no programa daquele índice. Agora a gente fez uma visão inversa. Eu vou analisar o docente marquesano do programa. E aí eu vou ver como todos os 190 índices deles estão em relação à média do programa. Ou seja, dá uma oportunidade de eu analisar os pontos fracos e fortes daquele docente e a contribuição dele mais expressiva ou menos expressiva para o programa.
né? E aí se fazer um planejamento, eventualmente, de, professor, se tu nos ajudar aqui nesse ponto, o programa vai crescer como um todo. Então, aqui tu está super bem, então nos ajuda a subir a régua, né? Então essa é uma outra visão, uma outra forma de ver. E a gente tem casos de clientes, por exemplo, que definiram lá como apoio ao recredenciamento, né? Quais índices, a gente sabe que os 190 não são todos importantes para o programa, cada área tem suas peculiaridades, mas os programas que acabam elegendo aí um conjunto de índices que fazem mais sentido para eles, vão monitorar, e aí acordaram lá com os professores que os professores têm que dar pelo menos X% acima da média desses índices para continuar no programa. Aí é uma política institucional. O nosso objetivo aqui é trazer instrumento e informação para vocês tomar decisão baseado em informação e dado consistente, né? E como cada um usa a peculiaridade do programa. E um novo módulo também que eu queria comentar com vocês, que a gente está trazendo a IA generativa para nos ajudar a fazer umas análises dos índices. Quem conhece o BG sabe que tem uma tabela, né, na comparação, são 190 índices, e eu consigo visualmente identificar quais índices eu estou melhor ou estou pior em relação aos meus pares, por exemplo. Né? Mas é uma tabela de 190 linhas. Né? Então, para te fazer uma análise, identificar como melhor eu estou, como pior eu estou, eu tenho um trabalho de análise para fazer. Né? E tem pessoas que têm um poder analítico maior do que outros, né? E aproveitam, portanto, mais a ferramenta ou menos a ferramenta. O que a gente está querendo trazer aqui é usar a IA a nosso favor para ela destacar, por exemplo, os 10 melhores índices e os 10 piores índices do programa comparado com os teus pares. Né? O professor falou antes, eu sou 6 hoje, eu quero ir para 7. Se eu me comparar com os 7, quais os meus índices melhores em relação aos 7, por exemplo, da minha área? Que eu hoje já estou melhor que o 7, inclusive, por exemplo. Né? Ou eu identificar dentro da minha área, olha só, que esses são pontos de atenção, né, que eu tenho que ter, porque lembrem, a gente está falando de 4 anos, né, de avaliação, e a gente consegue analisar este cenário ano a ano. Né? Então a ideia é que a gente não deixe isso tudo para o fim, pelo contrário, a gente consiga agir no meio do processo de avaliação. Né? Esse é um ano peculiar, a gente está no último ano. Essa versão do relatório de IA é uma versão beta ainda, então depois, professor Felipe, se vocês quiserem utilizar como beta teste, né, inclusive nos dê feedbacks, então a ideia é que a IA vai gerar alguns textos que vocês usarem, inclusive, no próprio relatório final, ali, né, como um sumo para produzir o relatório de vocês. Então, essa é um pouco da ideia. Eu queria destacar um pouquinho, rapidamente aqui, esse passo inicial, antes de a gente analisar os dados da Sucupira, a gente tem o preenchimento, né? Então, o que a gente vê como necessidade comum nas instituições aí, né? Ter que garantir que os dados da produção intelectual dos docentes e dos discentes estão corretamente preenchidos na plataforma Sucupira, né? Há muita, em geral, a fonte Lattes é uma boa fonte de apoio, se o cara preencheu a informação no Lattes. Então, eu tenho a base Lattes, será que eu botei tudo na Sucupira? Né? Outra preocupação são as glosas, né? Evitar o cadastramento duplicado de produção. Em função da coautoria, a gente tem muito isso, né, no programa. No CAPES, a gente sabe que tem que ter uma produção apenas. Cadastrar corretamente os projetos CPD. Hoje a gente tem que digitar os dados, não dá para importar no Lattes. Então, nós temos aqui uma forma de ajudá-los, pelo menos, a ter um relatório desses projetos, para ver se tu faz um copy-paste, enfim, que te ajuda, precisa digitar tudo e ver pelo menos o que tem no Lattes, e se tu chamou tudo isso para Sucupira. Uma outra questão é a análise prévia da qualidade dos artigos. Até agora está valendo o Qualis, né? Então a gente ainda tem a regra do Qualis valendo. Então, se eu olhar lá nos Lattes dos meus professores de pós-graduação, quantos artigos A1 eu tenho, quantos A2, está tudo isso dentro da Sucupira também, esses artigos são todos lá, então a gente consegue fazer uma comparação. Né? E também tem uma outra questão que é bem importante, em algumas áreas marca bastante isso, que é assim, a aderência da produção aos objetivos do programa. Né? Porque às vezes tem uma produção que não tem nada a ver com as linhas de pesquisa, então assim, a gente tem esse cuidado também do preenchimento, de trazer a produção que está aderente à proposta do projeto do programa. Né? E no pesquisa eu consigo ver as produções por palavra-chave, por textos, para ver se de repente tem a ver ou não tem a ver, o professor pode estar trabalhando com outro programa que não tem nada a ver com o teu, e aí tu tem que pesar se vale ou não vale a pena aproveitar aquela produção, porque às vezes não tem nada a ver com o programa e entra na cota das glosas. Né? Enfim, para falar um pouquinho para vocês, então, como é que a gente consegue ajudá-los no primeira ponta agora, né? O preenchimento da Sucupira. Que pese o módulo de pesquisa não foi feito para isso, para preencher a Sucupira, é um apoio
indireto, eu diria, né? Mas eu quero destacar para vocês, pelo menos que vocês conheçam, né? Já que a gente tem um ano final ainda de ajuste de dados aí na Sucupira, pode aproveitar. Né? Bom, a questão da produção intelectual. Hoje, lá no Expert, eu consigo fazer, por exemplo, os filtros, então eu peguei aqui produção livro, capítulo de livro, enfim, as produções que a gente comumente preenche a Sucupira. Fiz esse filtro aqui no módulo pesquisa, defini um intervalo de anos, os 4 anos. Ele me gera, então, um relatório textual, e aqui ele me gerou, por exemplo, eu escolhi um PPG específico, né? Ele me gerou o nome das pessoas, quantos artigos publicados em periódico, quantos capítulos de livro, quantos trabalho publicado em análise de evento, enfim, cada pessoa tem. Né? Essa é uma tabelinha de resumo que o pesquisa gera. Né? Então eu posso ver lá, por exemplo, a professora X, fulana, tem tantos artigos ali cadastrados, né? E depois a gente tem uma visão do programa como um todo, sem dupla contagem. Né? Essa primeira tabela tem dupla contagem porque eu estou falando do indivíduo, então, quantas produções cada indivíduo tem. Essa segunda visão é uma visão sem dupla contagem. Então o PPG, neste período, olhando para os lados, deveria ter 400 artigos periódicos. Tem lá esses 400, está faltando o número. Então, essa é uma coisa de conferência de dados. A questão das coautorias que eu comentei, então o Expert me permite você gerar um relatório da produção toda e ver ali a lista dos coautores, tá? Então esse relatório tu pode gerar ele com ou sem redundância. Se tu gera com redundância, ele vai te mostrar as produções que são semelhantes agrupadas. Então assim, tem 5 produções com 5 professores diferentes do programa que são coautores, então eu consigo dizer, ó, essa aqui só pode ter uma na Sucupira, pode ter mais 2 ou 3. Tá? Então, novamente, uma forma de a gente apoiar. Os projetos P&D, tu tem que cadastrar tudo na mão. O módulo pesquisa ele te deixa gerar um relatório dos projetos de P&D do teu programa, em determinado intervalo de tempo. Aí ele gera uma planilha assim, né, o título do projeto, quem é o coordenador, o ano daquele projeto, o que é a natureza, enfim, as palavras-chave, a BNT do projeto, a equipe, então tu consegue aproveitar muita informação para também inserir lá na Sucupira. Aqui mostra os alunos envolvidos no projeto, tem várias informações sobre o projeto. Né? Outra questão é a análise prévia da qualificação dos artigos que eu comentei. Então, facilmente no pesquisa você consegue, a partir do programa, ver quantos artigos quais em cada um dos estratos cada professor tem. Né? Então, este é um resumo por indivíduo, mas eu também consigo fazer esse resumo do PPG como um todo. Né? Então, a ideia é, lá no Sucupira, tem tantos a 1, tem tantos a 2, às vezes fechando de fora um outro time tem um peso bastante importante. Né? Então, isso que eu acabei de falar é o resumo do PPG, né, dos extratos quais para cada um dos artigos da produção. Aqui a questão da aderência, né, da produção. Quando a gente preenche a produção lá no Lattes, a gente pode botar as palavras-chave, né, mas o Expert ele faz uma análise usando tanto as palavras-chave quanto o título da produção e gera mapas de tópicos como esse. Então, eu peguei uma produção específica do programa, em determinado tempo, escolhi o tipo de produção, ele me deu os temas mais frequentes e eu consigo clicar na aresta e ver quais as produções estão por trás daqueles temas. Então, eventualmente, tem coisa aqui que tem, e até para a gente ver, né, onde a gente está forte aqui em termos de produção do programa. Então, um apoio visual para a gente identificar essas fortalezas. Bom, se a gente olha agora as dimensões da avaliação, da ficha, tem alguns critérios, eu queria destacar aqui pontualmente como a gente pode ajudá-los aqui nesses critérios. Né? Bom, na parte da aderência e seleção das áreas de concentração, em pesquisa, infraestrutura de pesquisa, que é do item 1 do programa. Lá no diretório, no módulo de pesquisa, no diretório de pesquisa, a gente tem toda a informação dos grupos de pesquisa e certamente é uma infraestrutura de pesquisa do PPG. A gente pode usar informações ali a partir deste módulo para ajudar a escrever o texto sobre a nossa infraestrutura de pesquisa do PPG. O perfil do corpo docente, né, e adequação para o nosso programa. Nós temos vários indicadores nos PERTA-PG que nos ajudam a falar sobre os docentes. Por exemplo, a quantidade de docente permanente por ano. Né? Tem áreas que diz que tem que ter percentual X em relação a docente colaborador. A gente consegue ver isso claramente nos gráficos. Percentual de docente permanente que está no quadro, que atua, né, em relação ao quadro docente total. A média de carga horária semanal dedicada para o docente permanente ao PPG. Tem vários índices daquele vol dos 200 lá, que a gente tem informação para usar e escrever o texto. Percentual de docente permanente tem orientação e andamento em qualquer nível. Percentual de docente que tem entre 2 e 10 orientações de andamento. Enfim, a gente consegue também claramente ver esses índices já estão previamente formatados. Na parte do planejamento estratégico do programa,
também foi mencionado aqui, o trabalho que vocês estão fazendo já, né, professor Felipe? Ao a gente fazer a análise dos indicadores, a gente consegue ver claramente como a gente está evoluindo, porque eu posso comparar a minha performance em todos os índices da quadrenal passada com esta. Então eu consigo também olhar um histórico, o meu programa está melhorando, a minha curva é desde 2013, na verdade, eu consigo olhar 2 quadrenais para trás. Né? Então uma tendência de crescimento aqui, não decresce, então a gente consegue também fazer esse tipo de análise e escrever no texto, nós já viemos um viés de melhora desse ponto, desde a quadrenal 2013, está crescendo X%, né? Então a gente consegue também ter insumo para poder falar sobre isso. A questão da autoavaliação PPG também, do ponto 4, né? A ideia aqui é a gente olhar os índices e ver onde a gente está se destacando, quais são os índices melhores nossos em relação aos nossos pares, poder então escrever sobre esse tema, e aqui um pouquinho do que a IA vem nos ajudar a fazer. As dimensões aqui da parte da formação, da qualidade da produção intelectual, né? Como eu comentei com vocês antes lá, a qualidade da produção intelectual de discentes e egressos, né? Temos vários indicadores do PG que falam sobre a produção dos discentes e dos egressos, tá? Então, vários índices têm índice artigo do docente permanente e índice artigo do docente permanente que tem discente envolvido. A CAPES bateu muito nessa avaliação desse quadrenal, da importância da participação do docente na produção, né? Então a gente consegue ver essas diferenças, por exemplo, só considerando as produções que tem discente envolvido ou de todo o quadro permanente, né? E dos egressos da mesma forma, né? O expert, inclusive, a gente fez uma heurística, porque você pode dizer lá na Sucupira que ele é um egresso, né? Mas eventualmente você não ainda disse que ele é egresso, mas ele está com data de formação fechada, e a gente considera que nos próximos, fazendo a projeção de 5 anos, né, ele se formou e ainda conta com a produção automaticamente. Então, tu pode definir no próprio expert, considere egresso também a pessoa que não necessariamente foi chancelada como tal pela coordenação, mas que ainda se formou e está dentro do prazo de 5 anos. Ele consegue calcular isso automaticamente também para a gente. Aqui a questão dos egressos, né? Esse é um ponto bem importante, né? Eu acho que o tendão de Aquiles aí do tratamento dos dados de egresso, a gente tem no nosso roadmap aqui uma solução para desenvolver parte do egresso. O nosso diretor de P&D, o doutorado dele agora ele defendeu foi justamente na plataforma de egresso, então a gente deverá avançar um módulo aí para poder fazer um mapeamento de egresso mais estilo Alumni, assim, que envolva coleta de dados em outras redes, automaticamente, LinkedIn, mídias sociais, CAGED, enfim, porque hoje é muito fácil a gente pegar os egressos que continuam a academia, né, no Lattes, mas as pessoas também saem da pós-graduação e vão empreender, vão fazer outras coisas, né, na RAIS, enfim, então estamos olhando para outras bases aí para poder tentar mapear um pouco essa linha dos egressos. Deverá ser o trabalho do próximo ano. A qualidade, então, do 2.4, qualidade das atividades de pesquisa, então a gente tem lá o índice artigo, que é uma fórmula, né, que calcula um índice de artigo baseado nos extratos de cada artigo, cada área dá um peso para os extratos, em função da quantidade de artigos que cada professor tem em cada área, em cada extrato, a gente gera um índice lá, então é um qualificador com certeza da produção, ainda usando Qualis. A gente pode ver claramente no PG isso de forma muito rápida, muito direta. Na parte da qualidade do desenvolvimento do corpo docente, a gente tem diversos indicadores sobre a orientação e turmas de disciplinas ministradas, né? E também orientação e graduação de C pelos docentes permanentes lá no modo pesquisa. Consigo ver os trabalhos de orientação no modo pesquisa, fazer relatórios, né, das bolsistas de C, inclusive identificar que bolsista dentro do meu programa. Indo por fim aqui das dimensões, a questão do impacto do caráter inovador da produção. Além do Qualis, a gente tem outros índices lá, como o JCX, a Journal Ranking, os Scopus H-Índice que a gente pode usar para analisar essa questão do impacto da produção, né? E a questão da internacionalização, nós hoje temos no PG lá indicadores de turmas e disciplinas administradas, por exemplo, por estrangeiros, bem como a possibilidade de fazer um raio-x dos projetos de pesquisa que tem instituições estrangeiras envolvidas, seja no financiamento, seja na participação do evento, né? E também tem um gráfico aqui do PG que fala sobre a nacionalidade dos discentes e docentes do programa. A gente tem docentes e discentes de outra naturalidade. Depois eu vou deixar a apresentação com vocês, mas a gente tem aqui no YouTube, o canal nosso, com vários
vídeos instrutivos de uso da plataforma Expert e Expert APG, que ensina passo a passo como usar, como gerar os relatórios, como fazer simulação, por exemplo. Acho que é bem interessante, melhor do que material em PDF, é um vídeo mais interativo. Acho que depois vocês podem usar. Eu queria explorar um pouquinho com vocês agora a ferramenta. Esse aqui eu estou no módulo pós-graduação. Tá? Eu escolhi aqui o programa de Medicina Tropical e Saúde Pública, aleatoriamente, enfim. Mas, para quem já conhece o programa, a gente tem aqui, quando a gente entra nos dados, a gente tem um perfil do programa. Né? Nós estamos lançando aqui uma primeira versão do módulo programa, que trouxe agora alguns índices, alguns resumos dos índices. Eu fiz um filtro aqui de 21 a 24, então estou lembrando que eu posso analisar os dados desde 2013, né? Então, aqui sim consigo voltar para trás no tempo e fazer a minha janela de análise de acordo com o meu interesse. Deixei só 21 para a gente fazer a análise desse quadrinho aqui. Estou olhando como a fonte Sucupira. Se eu quiser mudar para Lattes, eu vou pegar, ao invés do que foi preenchido Sucupira que está no Lattes, desses docentes que estão listados no programa. Portanto, ao usar Lattes, alguns índices não vão fazer sentido, porque, por exemplo, a produção do docente com discente, talvez lá no Lattes não consiga identificar o discente, o cara não preencheu, não está vinculado, então isso não vai fazer sentido. Mas toda a parte da produção a gente consegue aproveitar lá do Lattes. Tempo que ele ministrou de aula no programa, não está? Então, tem alguns índices que não deixam de funcionar. Bom, então essa primeira versão é um resuminho do programa, nesse período que eu estou analisando. A gente vai ampliar agora para trazer um resumo assim, o PPG, quais são os índices que ele está acima da média nacional e quais está abaixo da média nacional, já de cara. Então, clicar ali, ele já vai fazer um filtro automático, né, para a gente ver mais fácil. Então, aqui na lista dos professores, né, que atuam no programa. Né, e aí eu vou mostrar para vocês o primeiro módulo aqui, que é o módulo docente que eu falei. Agora, antes era assim, não sei se vocês lembram, os professores apareciam nessa telinha assim, numa tabela, né? Agora a gente trouxe mais informação, então acabou criando esse cardzinho, e a ideia é que eu consiga ver então, né, um resumo do professor, algumas informações totais de produção dele, e ao clicar no nome, eu vou ver aqui, por exemplo, aqui a lista dos orientantes dele naquele período que eu estou analisando, né, os totais de produção dele no período, e eu posso entrar aqui na comparação. Né, eu comentava com vocês com uma ferramenta que eu acho importante para a questão de credenciamento. Então veja só, eu estou aqui na minha tabela com todos os índices, né, que eu tenho. Aqui no filtrinho eu posso ver todos os índices que tem à disposição, tá? Para a gente analisar, então, desde produtividade, tipo de produção que o professor tem, titulação, a parte de orientação, né? As orientações, os docentes, turmas, disciplinas, enfim, o rol de índices que a gente tem aqui. E aí o que eu consigo fazer? Eu consigo comparar o professor Alexandre com a média do programa que ele participa. Então veja, a análise é igual à comparação do programa, né? Então o professor Alexandre, vou pegar aqui a média ponderada de artigo por ano, né? Lá de 13 a 16, o índice dele foi 415, de 17 a 20 foi 443, ou seja, ele aumentou em 17 e 20 em relação a 13. Já em 21 e 23 caiu para 340. Então, quer dizer, estou analisando o professor Alexandre em relação a ele mesmo, né? Nesta quadrenal ele piorou em relação à quadrenal passada, performance, mas, em contrapartida, você vê que o 340 dele é maior que a média do programa. A média do programa é 260. Né? Então, se a gente bate o olho na última coluna aqui, ó, do programa, tudo que está setinha verde para cima quer dizer que o professor Alexandre está acima da média do programa. Que está setinha vermelha para baixo, está dizendo que ele está abaixo da média do programa naquele índice. Tá? E aí a gente vai carregando os próximos índices aqui e a gente vai vendo então como é que está o professor Alexandre em relação ao PPG. Se eu clico aqui, por exemplo, no índice dele, no índice artigo. Tá bom. Desculpa, professor Alexandre, te usei aí sem vênia. Não foi combinado, eu peguei aleatoriamente, desculpa. E eu quis pegar um programa que tinha um conceito um pouquinho mais alto, para analisar, ficar mais fácil, tem mais dados aí. Então, por exemplo, se a gente pega aqui a média interativa do professor Alexandre, clica aqui no índice, a gente consegue ver, por exemplo, como ele está em relação aos pares dele. Então, o
professor Alexandre está nesta posição, neste índice específico. Para o lado esquerdo, a gente tem todos os outros professores que têm um índice maior. Então, no programa aqui é o professor Rafael que está com um índice maior. E aí tu vê essa barrinha aqui, pontilhada é a média do programa, né? E aí, então, aqui está a régua, aqui está acima e aqui quem está abaixo, né? Então, tem uns que, inclusive, tem índice zero no programa para este índice específico. Então, a gente consegue claramente localizar cada pessoa em relação a cada indicador. Então, eu acho que esse aqui, provavelmente vocês não conheciam, esse módulo. É um tipo de análise que eu acho bem interessante para a gente fazer, e justamente naquela linha que a gente falou, né? Se a gente está ao longo da quadrenal, vendo onde cada professor daqui a pouco com um pouquinho mais de esforço pode concentrar suas atividades ali, o programa como um todo vai subir. Vou voltar aqui então, vou mostrar aqui a parte da comparação. Essa parte do perfil do PPG vocês já conhecem, os gráficos do programa não tem muita novidade, então tem um conjunto de informações, né, gráficas sobre os discentes titulados, sobre os docentes, a evolução ao longo dos anos, sobre a produção, a nacionalidade das pessoas que integram o programa, enfim. Isso aqui a gente não tem muita novidade, porque já conhece, já está habituado. Eu queria dar uma destacada aqui, mas também são insumos importantes às vezes para a gente gerar, até como capturar, todos esses gráficos podem ser exportados para imagem, se a gente quiser eventualmente usar, né? Para compor um relatório, uma apresentação, a gente consegue fazer uso desses gráficos. Mas, aqui na parte da comparação, para mostrar para vocês aqui, novamente, né, eu tenho o meu filtro aqui, então eu consigo escolher o rol de indicadores que eu quero, né, que eu quero visualizar, e comparar o meu PPG com meus pares. Né. Então, índice a índice, a gente tem aquela avaliação, a comparação dentro do programa, fazer a sua análise, a sua trajetória. Se eu clico, todos os índices aqui, isso é bem importante, pessoal, o que significa a média ponderada de artigos e periódicos. Eu tenho um izinho aqui, quando eu abro a setinha, para cada índice ele me dá um metadado, ele explica como é que foi formado, como é que é calculado aquele indicador. Às vezes o nome não é tão explicativo, né? Aí, isso aqui é a primeira novidade desse módulo que está em beta teste, eu falei para vocês. Quando eu abro aqui o indicador, aparece essa engrenagemzinha, e ele faz o quê? Ele está usando a IA para fazer uma análise desse índice aqui, né, especificamente. Então, ele falou da média anual dos docentes permanentes, o indicador reflete a média ponderada de artigos por docente permanente do programa, considerando a produção científica, sem redundância, é fundamental para avaliar o desempenho do programa em termos de produção acadêmica ao longo dos anos. Aí explica o indicador, ele faz uma análise de desempenho, né, olha só. Entre 2013 e 2016, o PPG apresentou um indicador 159, enquanto a média nacional foi dos 6 era 246, evidenciando um desempenho abaixo da média nacional. No período de 17 a 20 melhorou significativamente, alcançando 253, ainda inferior à média nacional de 327. 21 a 23, o programa registrou um novo aumento para 260, identificando uma tendência de crescimento, mas permanecendo abaixo da média nacional de 239. Aí, algumas implicações. O crescimento contínuo negativo ao longo dos anos, o sinal positivo que o PPG está se esforçando para melhorar a qualidade e a quantidade de produção científica. Então, fez uma análise do PPG. No entanto, o PPG ainda precisa implementar estratégias adicionais para alcançar e superar a média nacional, que pode incluir incentivos à pesquisa, aprimoramento, enfim. Então, dando algumas análises, a gente pode fazer índice a índice, ter uma análise de cada um dos índices aqui. Né? Bom, como eu comentei com vocês, essa é uma tabela, né, que ela é grande, à medida que eu vou carregando mais índices, eu consigo ver o conjunto disso no programa. Então, e também me comparar com meus pares, né? Por padrão aqui a gente sempre compara o PPG, aqui nessa coluna, com a média nacional dos programas da mesma área e mesmo conceito, né? Então, o que está dizendo aqui, ó? Vou continuar no primeiro índice ativo. Em 2021-23, o índice do PPG foi 260. A média nacional dos programas da área no mesmo período é 339. Então, o que significa aqui? Esta coluna aqui, setinha vermelha para baixo, quer dizer que o PPG está pior que a média nacional. Setinha verde, quer dizer que o PPG está melhor que a média nacional. Né? Ah, eu quero ver um planejamento de 7. Como é que está os programas 7 da área? Então, se eu clicar aqui, eu vou ver como é que é a média nacional dos programas 7. Eu vou aplicar aqui e agora eu vou me comparar com o 7. Então, eu consigo ver onde é que eu estou melhor, onde é que eu estou pior em relação ao 7 e, inclusive, ver a distância, né? Que eu estou de cada um desses índices no 7. Acho que isso é importante, já que vocês vão entrar no planejamento do quadrenal novo. Cada programa poder analisar e também tem o risco da gente olhar com o próximo a todos os 5, né?
eventualmente, né, eu estou comparando com 5, e aí eu consigo ver também essa comparação, ou eventualmente comparar com um programa específico que é meu benchmark. Né? Então eu consigo ver, por exemplo, escolher um programa específico que é da mesma área aqui, né? Não sei, um conceito semelhante, por exemplo, vou me comparar com patologia da UEL, por exemplo, isso faz sentido. Mas, aí eu tenho meu indicador aqui e como é que está o programa lá. Né? Isso eu acho que é uma informação também importante para os próprios recursos depois, né? Para apresentar os relatórios de recursos, porque tem um pouco mais de informação aí, né? A gente vai ver os resultados, os programas, a gente vai conseguir ver essa comparação. Então, acho que é um recurso bem interessante. Se eu me comparo aqui, eu vou voltar aqui para os programas nota 6, quando eu clico aqui nessa célula, eu vou ver onde está o meu programa em relação aos meus pares, né, desse índice. Então, aqui está a média nacional, eu estou aqui, esses programas estão na minha frente e esses programas estão atrás de mim naquele índice específico. Então, é uma análise que também esses gráficos a gente pode exportar para trabalhar externamente se quiser. Então, acho que a comparação é basicamente a forma de trabalhar, né? São recursos, sim, obviamente ele não está em todos, mas que vocês entendam. Acho que só vou mostrar mais uma coisa que eu acho interessante para quadrenal agora. Cada índice, se eu clico no gráficozinho aqui, eu tenho um resumo aí da evolução histórica, desde 13 até 23, como é que eu estou naquele índice específico, né? E aí o Medicina Tropical de Saúde Pública da FG está aqui. Eu vou desabilitar aqui os outros, só para a gente deixar ele os 6, por exemplo. Então a gente tem aqui, ó, como está a média nacional e como vocês estão, né? A tendência da curva está uma curva de crescimento, né, para o índice. Meio que a média nacional também está com uma tendência semelhante, mas a gente pode ver eventualmente índices em curiosidade. A gente reforçou aqui, caiu lá, e aí entender essa dinâmica do programa eu acho que nos ajuda, né? Se eu quiser me comparar, por exemplo, aqui com o 7, eu vou tirar o 6 e vou botar só o 7, vamos ver como é que eu estou em relação ao 7, né? Então, isso eu acho que é um recurso bem legal também para a gente analisar enquanto tendência, enquanto evolução. As simulações, aqui a gente pode tratar um pouquinho só para pincelar para vocês como é que a gente faz. Nós vamos criar uma simulação nova a partir deste programa. Então, a primeira vez, o ano de início da simulação, eu vou pegar, por exemplo, 21, e eu vou considerar todos os docentes que pertencem ao programa de 21 a 24. Vou dizer, todo mundo que estava no programa, vou levar para a minha simulação, tá? Vou fazer uma cópia, né? A área do programa, vou manter na Medicina 2, eu posso, inclusive, fazer simulações se o meu programa mudasse de área, né? Eu vou comparar com agora com outras áreas, então a gente pode fazer esse tipo de coisa, inclusive, né? E para o próximo, não sei quanto tempo, professor, você está acabando. Então, aqui, o que o sistema me disse? Olha só, essa aqui está a nominata dos teus os professores, que está mostrando aqui a professora Adelaine foi colaboradora em 2023, não está mais no programa, provavelmente. O professor Alexandre é permanente desde 21 no programa. A gente consegue ver, por exemplo, o professor Alexandre atua em outro programa também, né, de genética e biologia molecular, como permanente. Alguns índices dele, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alterações do tipo, eu vou editar aqui, por exemplo, em 21, o professor é permanente, e vou botar ele como colaborador em 22, 23 e 24. Só vai ficar permanente com 21, por exemplo. Né? Vou salvar aqui. A professora Ana Paula, eu vou excluir do programa. Vou pegar o Max, é colaborador, eu vou promover ele a permanente nos últimos 2 anos. Ele já foi colaborador e virou permanente depois, né? Então eu consigo fazer análise. Inclusive eu posso eventualmente adicionar pessoas externas, né? Vou adicionar uma pessoa, eu vou dar um nome aqui, vou procurar, se ele estiver lá, se ele vem para cá para a simulação. Então eu posso fazer esse tipo de composição, né? Então fiz minhas alterações e tal, eu vou mandar ele fazer os cálculos, vai gerar os indicadores, ele vai calcular na hora os índices desse programa agora com essa nova configuração de professores, de docentes, né? E a ideia é que eu vou conseguir comparar então o programa como é hoje com este novo simulado e ver se faz sentido, não faz sentido aquela movimentação que eu fiz, né? E aí, como competência com vocês, a gente pode fazer a PCN saindo do zero, né? Se eu fosse pegar o professor XYZ, vou jogar numa área tal, como é que seriam os índices, né?
Então veja, olha que legal aqui, ó. Eu tenho aqui o programa de medicina tropical, ó. O programa simulado, se fosse com essa mudança que eu fiz, o índice artigo seria 269, o atual é 260, ou seja, tudo que está setinha verde para cima quer dizer que o simulado está melhor do que o que é o original. Né? A média, por exemplo, aqui, percentual do índice artigo que está concentrado nos 30% mais produtivos. Esse aqui é um índice que está marcadinho, que é um índice inverso, né? Quanto mais concentração, pior. A ideia é que a produção seja pulverizada no quadro docente, não concentrada, ou seja, onde fica dependendo de 1, 2, 3, 4 professores. Né? Então aqui, por exemplo, a concentração do programa vai para 55, antes era 52, por isso o programa simulado está pior. Né? A média de artigos únicos no PPG por ano virou 13,54 no simulado. Antes estava 13,42. Então, essa é o tipo de análise que a gente vai começar a fazer. E, obviamente, como a gente tem muitos índices, a ideia é que o programa identifique quais são os índices que fazem sentido para ele. Né? São os mais caros aqui para ele olhar, e aí a gente pode fazer um filtro aqui e escolher só os índices que eu quero. Né? Eu quero analisar esse para não ficar com a tela muito grande, e aí fazer uma análise em cima desses índices. E aí, vê que a gente compara também o simulado com o atual e também com a média nacional. Então, como é que o simulado estaria em relação à média nacional. Então, por exemplo, ele está pior nesse, está melhor nesse do que a média nacional 6, e a gente consegue então fazer a análise de cenário. Bom, deixa eu voltar aqui. Se você é simulação, eu quero mostrar esse último recurso aqui. Deixa eu sair e voltar. Aqui na comparação, para falar para vocês aqui, mostrar para vocês aquele, o recurso que eu falei da análise de IA. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho o meu conjunto de índices. Quando eu pedir para ele gerar, ele vai destacar, eu já tinha gerado aqui, ele destaca os índices com melhor resultado e os índices com pior resultado. Então, ele escreveu um textinho aqui, média de produtos, editoria único no PPG por ano. Apresentou um valor de 0,46 entre 2021 e 2023, muito superior à média nacional, que é 0,06, evidenciando uma produção significativa diferenciada nesse aspecto. Média de artigos únicos em jornais ou revistas no PPG por ano. O indicador 0,80, o PPG se destaca em relação à média nacional, que é 0,10, mostrando uma boa inserção na produção de periódicos. Enfim, aí a gente faz um textinho aqui de todos e também a gente evidencia o que está mais fraco, né, em relação aos teus pares aí, e gera uma conclusão aqui em cima do que ele viu lá em cima, da análise que ele fez, e acho que pode ser uma ajuda para vocês aí nos relatórios. Volto a frisar, é uma versão beta, a gente está evoluindo, então se vocês quiserem usar já, né, nos dê o feedback, eu acho que se tivesse tal informação seria legal, faria mais sentido para a gente. Então a gente pode ir evoluindo junto aí nessa construção, a IA generativa é uma novidade aí, mas vai vir com força. Né? E para terminar aqui, a próxima uso que a gente vai fazer da gerativa, nesse módulo de simulação, a gente hoje permite vocês fazerem trocas, né, de colaborador permanente, inserir gente, gerar gente e tal. A ideia é que, a partir de alguns critérios que o coordenador possa definir, a IA sugira quais mudanças seriam mais interessantes. Por exemplo, considerando esses 20 índices aqui, qual a mudança que eu deveria fazer? Se esse cara de coordenador virar colaborador, melhora X% dos índices. Ou o contrário, né? Se tu trouxer essa pessoa que está na tua instituição desse programa, ele tem condição de colaborar. Então, vai vir novidades pela frente aí. Acho que os sistemas são vivos, tem evolução constante, e a gente está indo atrás da máquina. O professor falou que a ciência se renova e evolui, né? A cada período um sistema mais diferente. Então, espero ter colaborado, se tiver alguma dúvida, estou à disposição também. Obrigado, Marcos. Já temos o Alexandre inscrito. Alguém mais? Eu vou fazer só essa rodada, porque o tempo é curto. Alexandre, Cristiano, Gustavo e Cláudia, tá bom? E eu já vou te falar, eu não posso deixar de falar isso. Primeira coisa, esse negócio da IA é que nem cachaça. É uma beleza, bom, mas tem que usar com moderação.
Né? A gente não pode pegar esse texto e colar lá no Sucupira, não, que vai dar ruim, viu? A CAPES vai rebaixar a nota do programa na cara. Porque ela vai ter um contra-IA para análise do texto. Então, mas que eles podem servir como uma base, sem dúvida alguma, só isso. Marcos, eu tenho uma pergunta só, Felipe. Vocês têm algum tipo de acordo com a Sucupira ou vocês puxam esses dados daquela do coleta anual e geram? Porque na sequência eu faço uma outra pergunta. Na verdade, a gente tem duas áreas da CAPES, né? Tem os dados consolidados deles e os dados em fluxo contínuo. Então, a gente faz uma extração de lá, é um robô, um crawling que pega esses dados, né? Então, dessas duas áreas, mas em acordo formal... Porque esses dados são públicos. São públicos. Então, eu queria pedir para você incrementar um trem para nós aí, que é o quê? Quando você faz a comparação pode ir lá, você está com... Vai em comparação, por gentileza. Comparação lá, programa mesmo, né? Comparar o meu programa com os outros programas da área de avaliação. Para ficar bem claro. Pode ser que você tem que ficar mesmo na comparação clássica, eu não estou muito acostumado com isso. Fica aqui, é o PPG. Isso, pega qualquer indicador ali, por exemplo, o do Caderno Internacional. Aí, clica aí. Olha lá. A ideia, aí, a hora que eu quero clicar ele dá o meu aí, dá o outro, não dá o outro. Só que isso aí eu não consigo ver a distribuição dos docentes desse programa. Eu queria ver. Sabe por quê? Porque média é muito influenciada por valores altos, né? Os valores altos, eu queria ver mediana, pelo menos a mediana, para poder ver como é que está a distribuição e ter um planejamento. Se eu pudesse ver, que nem eu vejo os meus, pode até colocar, como para mim não interessa, para mim não interessa o nome dos fulanos lá, você poderia colocar docente A, B, C, D e E, mas ver a distribuição deles é algo que incrementaria muito, mas no mínimo a mediana já era um grande avanço. Pronto, eu já encerro minhas falas, depois, Alexandre, você pode já ficar posto aqui. Então tá bom, pessoal, para te responder isso aí, alguns itens a gente já tem a mediana, mas dá para trazer também, porque a mediana marca os outliers, né? É isso aí. Olá, bom dia, obrigado pelo evento e pela apresentação. A Estela é uma ferramenta sensacional. Entretanto, na CAPES existe uma resistência muito grande, pelo menos na área de ciências biológicas, em relação. Por quê? Quando a gente constrói algo, um recurso, né, que a gente vê, às vezes acha que a avaliação foi injusta em algum ponto, a primeira coisa que eles questionam tem programa usando essa plataforma, não sabe de onde veio, a primeira coisa, a CAPES muitas vezes não conhece, está conhecendo mais. Né? Em 2022, por exemplo, quando eu conversei com as áreas, poucas pessoas conheciam. E aí eles me questionaram o seguinte: Alexandre, os dados são auditáveis? Eu entrei no site e eu não sei onde estão os dados, são dados distributivos. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão existem indicadores de produção discente, certo? Entretanto, as áreas, por exemplo, se eu conta para mim produção discente, se esse discente é meu ou não. Então, se é de outra pessoa, eu sou colaborador daquela pessoa, conta para mim como uma produção discente, mesmo o discente não sendo meu aluno. Isso é muito importante para a gente avaliar qual que é a produtividade discente de um certo docente, certo? Quanto discente dele está produzindo, então isso não tem. Uma vez eles em contato, solicitei, disseram que iam procurar, mas enfim, não deram retorno, né? Talvez iam criar esse indicador. Eu até que pensei com o Felipe sobre isso. Então, para eu avaliar, por exemplo, qual que é a produção dos discentes de um docente, eu tenho que fazer manual. Eu pego, simplesmente uso a Estela para pegar o nome dos discentes, né, dos pacientes, e depois eu tenho que ficar olhando o currículo por currículo. Organizar por orientador. Por orientador, entendeu? O que está lá na Sucupira. Porque fica muito, que às vezes a pessoa colabora muito com um docente que produz muito dos discentes, fica mascarado isso. Claro. Deixa eu ver aqui se é isso que a gente está falando. Você tem aqui teus discentes que são os teus orientandos, né? Isso quer dizer a produção. Não, você pode ir lá na comparação que você estava mesmo, e tem um item lá que você pega o artigo dos docentes com discente. Com discente. Ele é o segundo artigo discente. O segundo beleza. Se você clica nele, aparece todos os artigos que o docente publicou com qualquer discente, sendo dele ou não. Não deveria ser, né? Deveria ser. Por exemplo, eu posso ter uma colaboração, por exemplo, com o discente da professora Célia, aparece
A ideia é que ele aparecesse apenas como artigo da docente Célia. Por exemplo, o primeiro isso artigo, dele. o primeiro artigo aí, por exemplo, eu não sou o último autor, ou seja, não fui eu que colaborei com a Célia, e tem um aluno dela no artigo. Não eu. Mas você está dizendo que você é coautor e o discente não é seu. Tá. Provavelmente vou checar isso. Que em princípio deveria ser entendi. Só os teus discentes, não o discente. Não retirar isso, porque isso é importante, porque isso é a ideia geral do programa. Né? Só com os Mas teus. para a gente avaliar, por exemplo, a produção de um docente em relação aos seus discentes. Mas isso é fácil fazer, acho que não tem muita dificuldade, porque eu tenho essa informação que tem discentes. Mas respondendo a primeira pergunta, professor, os dados que a gente usa na Sucupira, isso é bem importante, são todos dados que vêm da CAPES. Então, a gente faz um crawling do Sucupira. Se você informou lá, é ipsis literis o que vocês informaram para a CAPES. Não, sim, eu entendo isso, mas, por exemplo, eles foram procurar, eu não sei se agora eles foram procurar na descrição, lá na plataforma toda, de onde vinham os dados, eles encontraram. Ah, tá. Do fonte ali. Tá. Eu acho que se você disponibilizar lá, não, tem um link aqui para as tabelas que a gente coletou da CAPES, tal dado, enfim, eles falam assim, não é o ditado, eles falam, não é o ditado, como que eu confio no dado. Tá. Não, mas isso acho que é bem simples, posso dizer, eu peguei dessa URL e dessa URL. Isso. Que é a Sucupira, www.sucupira.com, que é o coleta, né? Que é publicado, depois do fechamento, é publicado anualmente no site da CAPES. Né? Isso foi falado, mas entretanto, enfim, como eu falei para vocês, existe uma resistência dentro da CAPES, porque é como se estivesse confrontando os dados que eles geram. Né? Pois é, professor, essa é uma questão bastante importante. Assim, creio eu, né, que quanto mais transparência você dá para o processo, mais fidedigno ele é. Né? Por isso que acho ruim, particularmente, que a gente tenha um quali-livros depois de ser feito a análise, né? E não a drag. Você vai dizer, eu não gosto de qualis porque todo mundo vai em direção vai querer jogar a regra desse jogo. Então, eu vou direcionar todo mundo, os programas vão se direcionar para a avaliação do que está publicado. Eu tenho que publicar em A1 porque A1 vale. Mas essa é a regra do jogo. Né? Se a regra é ruim, muda a regra do jogo. O problema é a gente ser avaliado por uma coisa que a gente não sabe e tem que contar depois. Então, assim, esse efeito talvez seja pior do que o primeiro efeito, de a gente não saber. O que se espera dos programas? Entendo que a avaliação te dá um norte para dizer assim, a gente gostaria que vocês fossem para lá. Né? Então, eu acho que e aí talvez isso incomode um pouco, porque a gente traz luz para alguns índices que estão na mão dos avaliadores das áreas, e é natural que isso gere desconforto, né? Mas eu digo, é fair, são dados públicos, eu gostaria de ter, gosto de sempre ser avaliado, como é que me contem como vou ser avaliado, né? Mas é natural que gere. Eu entendo, é só que se tivesse alguma penetrância da estrela na CAPES, não em relação a prestar serviço, mas de apresentar a cidade no meio. A gente está sobre com a Thalita lá, que é da Procuradoria de Informação, trabalhamos várias vezes com a CAPES. Porque os diretores de avaliação da CB1 perguntou, vocês têm alguma coisa mais certa para mudar os passos dos dados, porque nós das áreas de bens e minhas, nós não sabe como isso é. Obrigado, professor Alexandre. É só uma dúvida que paira ali, que eu já fiz esse teste, inclusive, aquele artigo que tem o Alexandre, a Célia e o aluno da Célia, ele aparece na produção do Alexandre e aparece da Célia. Só que na hora de computar, ele excluiu dos dois, ele não coloca redundância. O bojo do programa, ele ao invés de contar dois, ele conta só um, certo? E aí não importa se é Célia ou Alexandre, mas o que o Alexandre quer ver é só os dele com os alunos dele. Cristiano, por favor. para serem utilizados no período padrão. Em segundo lugar,
quando é que essa beta ela vai estar sendo disponível, porque alguns dados que você apresentou aí, conforme o que eu estou tendo que fazer a linha tabular no interior da linha de avaliação, coisas que vocês já estão fazendo aí. Então, se vocês me dessem acesso a esse beta aí, me ajudaria demais nesse momento. A sua primeira pergunta, assim, novamente, né, os índices que estão aqui, eles são parte da avaliação. A avaliação multidimensional tem critérios discretos e não discretos, né, mensuráveis, não mensuráveis, objetivos e subjetivos. Nós estamos falando aqui da parte objetiva da avaliação. Desses índices que estão aqui, de onde a gente tirou? Dos documentos de avaliação das áreas. Então, todos aqui não, são 400 se a gente pegar ao todo, né? Então, o que a gente fez? Fez novamente um Pareto, ou seja, os índices que mais ocorrem nos documentos de área e trouxe para cá. Eventualmente vai ter um da humanidades que não esteja aqui, né? E acho que é legal o feedback de vocês, porque a gente pode ir incrementando, né? A gente fez um V0, essa abordagem Pareto, que a gente vai ter mais cobertura. Então, assim, como as áreas vão usar, eu creio, né, porque digitar no documento da área, eles vão usar os índices que colocaram lá. Então, talvez o meu programa, dentro desses 200 que tem aqui, se identifique com. Eu estou vendo aqui 5, 6, 10, 15 faz sentido para a minha área. Outros talvez não façam sentido nenhum, né? Mas como o sistema é mais generalista, a gente tem esta cobertura. O que vamos fazer na próxima versão, possivelmente, inclusive, ter um filtro para dizer assim, dentro dos índices que tem implementado no programa, quais estão no documento da área. Né? Para isso já fazer um filtro automático. Né? A gente está mapeado para a próxima versão, a gente pode te ajudar. Eventualmente, tu pode ver os outros, mas vai ver só os teus. Né? E vai ficar até mais fácil para ver a questão da cobertura. Então é isso. E a outra questão do beta, o que tem aqui que vocês não têm acesso, basicamente a parte do IA, né? Ainda. O resto você já tem todo acesso, já pode entrar para ter acesso. A gente vai organizar aqui, eu posso dar permissão para vocês terem acesso ao beta para a IA, tem que ser por usuário, se o professor quiser, a gente libera para todo mundo, entendeu? Que está cadastrado, e vocês vão ter acesso às engrenagenzinhas aí de gerar os textos em IA. Mas o resto já está tudo funcionando. Tá. Obrigado, Cristiano. Marcos, queremos sim, já está. Tem várias testemunhas aqui que pedimos, tá? Gustavo e Claudinho, eu vou pedir para ser bem breve para a gente poder, já estamos atrasados com o horário, né? Para começar na sequência, nós não vamos ter mais intervalo, eu já vou chamar o Vicente e a Tereza aqui na sequência. Gustavo. Primeiro, obrigado pela apresentação. Eu estava até procurando a IA aqui, eu falei, caraca, o meu não tem isso aqui não, eu não estava achando. Com relação ao relatório, duas coisas. Uma que eu acho que é importante, que não é uma pergunta, né? Não sei se o senhor Felipe sabe, mas o Stella, quem descobriu o Stella foi a secretária do nosso programa. A gente estava numa busca de uma ferramenta para fazer uma análise do quadriênio, a secretária chama Marta, né, e nós encontramos, e na época conversamos com o Laerte. E aí o Laerte falou assim, marca uma reunião com eles, aí nós conversamos, daí foi desencadeando. Eu acho que isso é importante, porque se perdeu lá no passado. Isso nasceu de um programa pequenininho, nota 3, tinha acabado de ser feito por uma secretária que estava desesperada para ajudar o coordenador, que estava mais desesperado que ela, né, para poder fazer o relatório. Mexendo na ferramenta, e aí eu mexo nela com frequência, eu acho legal, duas coisas. Uma foi o professor apontou, que é a redundância, ver como é que a gente pode limitar a redundância, principalmente na produção com o egresso, seria muito interessante, para a gente poder até filtrar os professores num relatório geral, que eu consigo explorar o professor, número de egressos e publicação daqueles egressos só daquele professor, para não dobrar com o meu, né? E se eu conseguisse um relatório desse, por exemplo, não um a um, mas um relatório que saísse geral por professor, por critério, comparando o professor e o programa e um outro programa, se eu quisesse. Porque aí eu tenho que buscar, se não me engano, um por um, né? Eu tenho que ir lá no primeiro professor, abrir, pedir para comparar aquele professor, como se fosse um relatório geral. E uma terceira sugestão não sei como é que funciona isso, ou como é que funcionaria, se nós temos que fazer isso na mão, dividir isso por linha de pesquisa. Eu fiz a simulação do meu programa, por exemplo, eu peguei a sugestão do programa, né? Assim, o que ele me sugere enquanto simulação? Na simulação ele excluiu todos os professores de uma linha de pesquisa, porque ela tem a particularidade de produzir menos, o ritmo é diferente. Então, ver alguma forma da gente conseguir estratificar esses professores por linha dentro do Stella, mesmo que seja manual. Lá na Sucupira tem, né, as linhas de pesquisa e automaticamente vem as produções por linha. Já seria uma forma de levar isso para dentro do Stella para já fazer uma primeira análise. A linha A tem tanto de produto, tanto de docentes, tanto de discentes, tanto de egresso, e a linha B
a mesma coisa. Porque na hora que a gente vai fazer a simulação, ficaria mais fácil até de eu tentar comparar com outros programas. Olha, a minha linha A é igual a linha A desses programas aqui, ó. A minha linha B é igual a linha B, senão fica uma comparação desajustada, tá? Aí seria uma sugestão. Legal, professor, te agradeço pelas sugestões. Eu vou pedir uma gentileza, deixar meu contato, se vocês puderem escrever tanta coisa que eu não consegui anotar de cabeça, elas são boas sugestões. Acho que tem várias coisas que falaste que tem informação, se dá para a gente implementar, outras a gente tem que estudar um pouquinho melhor. Mas vou te deixar esse pedido aí, se puderem escrever. E obrigado por ter sido pioneiro aí, por explicar a plataforma. Cláudio? Obrigada pela palestra. Gostei muito do sistema, eu já gostava, não fazendo, mas conhecer da documentação que fazer. Quando você disse que pode exportar para o Space, pessoal, tem que perguntar, porque eu sou bibliotecária, a biblioteca tem um trabalho que ela coleta, ela trata e ela busca licença e disponibiliza a produção científica da universidade. E nós estamos, assim, muito atrasados. Nós estamos fazendo a coleta do último programa Nota 6, de 2016 a 2023. Então, essa ferramenta, se a Pró-Reitoria autorizar o uso dela pela biblioteca, só tem 30, 40% de programas utilizando, pode ser que trabalhando com você e a gente entendendo o fluxo, você faz o fluxo para nós, porque nós precisamos do quê? Nós vamos lá no Lattes e coletamos a produção do docente por programa, a gente faz por programa. Então a gente precisa do nome do docente, do ano, precisamos nós estamos priorizando o artigo científico, tanto que estamos atrasados, não temos nem livro, nem capítulo de livro, tá? Então se a gente conseguir trabalhar com vocês e a coleta lá, se estiver correta, assim, porque às vezes vem errado o título da revista, o volume, até o título do artigo vem digitado errado. Então a gente tem que fazer todo esse acerto para poder publicar. Se a gente puder fazer isso, seria ótimo. Como que nós vamos trabalhar nesse fluxo da exportação do Experta para o Dispense? Obrigado, Cláudio. O senhor aí, podendo tomar nota para poder liberar para eles lá na biblioteca, tá? Depois, professora, a gente tem que conversar um pouquinho mais, porque tem que explicar. Tem um processo todo de mapeamento da tua coleção do Space depara para o que vem lá no metadado do Lattes, né? Então, o que vem no metadado do Lattes, o que vira metadado lá no Space, que tipo de produção vocês vão querer e importar, e aí depois a gente tem que mostrar para vocês como é que funciona, mas dá para fazer os filtros por PPG, pegar todos os programas do CPPG, inclusive vocês incluírem o objeto digital antes de fazer a exportação, porque pode levar tanto o metadado quanto o artigo completo já depositar direto. Sim, preciso do artigo completo. Esse é o diferencial do repositório. Obrigada. Certinho. Muito obrigado, Cláudio. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos. E esperamos aí as inovações com muita ansiedade para poder, muita esperança mesmo, né? Acho que a palavra melhor que ansiedade, que é essa conotação de doença. Né? Enfim, esperamos com muita esperança para poder ajudar na redação aí, na elaboração dos relatórios. E continuar mais do que isso, né? O mais importante é o planejamento. Muito obrigado, Marcos. Uma salva de palmas. Vou convidar na sequência, sem perda de tempo, que nós estamos atrasados, o professor Wilson Flores, que vai ser o moderador da próxima atividade. E já vou convidar, sem mais delongas, meu querido amigo Vicente Rocha, secretário de Planejamento da UFG, e a sua parceira, nossa parceira, Maria Tereza Godoy, Maitê, que vão proferir a próxima palestra.